porque não era um plano de sequestro. Embora a gente tenha divulgado que era um plano de sequestro, era para assassiná-lo. Pra você ter uma ideia, eles alugaram uma sala comercial ao lado do escritório dele em Curitiba. Nós conseguimos pegar um barril de dinamite com detonador. E aí você me perguntou do plano do Sérgio Moro, né? Ah, eu conheço a fundo, né, hoje, modéstia à parte, a estrutura do PCC, a primeira grande denúncia, a maior investigação da história do Ministério Público Paulista é minha, na denúncia que eu fiz em 2013 contra 175 réus, inclusive o Marcola, né? Uma denúncia que tem o organograma, que tem, vamos falar, toda a hierarquia do PCC, a descrição de tudo. E quando eu fiz esse processo, eu já imaginava que a gente precisava estudar o fenômeno, né? E aí, estudando o fenômeno, o que eu percebi e descobri? Claro, o meu risco aumentou e muito. Então, quando chegou agora na remoção, me custou a vida, a verdade é essa, isso não tem volta. Então, eu ter assinado o pedido de remoção decretou a minha morte, tá? Só que, por outro lado, também decretou a deles, porque eu não parei nunca mais. Não é que eu vou matá-los, evidentemente, eles estão presos. E, por mim, continuarão presos. Agora, com relação ao plano do Sérgio Moro, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha que investigar quem iria me matar. Existe um setor no PCC que eu chamo de Departamento de Homicídios, que é a sintonia restrita. Qual foi a minha função enquanto investigador? Primeiro, descobri que havia esse setor. O que faz a sintonia restrita? Não é o tribunal do crime, não é um assassinato qualquer. A sintonia restrita é um setor que foi criado pela cúpula apenas para assassinato resgates, grandes resgates e operações aí de atentados contra autoridades. Pode ser um policial penal federal, pode ser um promotor, um juiz, pode ser o presidente da Câmara, que já foi investigado por eles, pode ser o presidente do Senado. E o que eu descobri investigando a sintonia restrita? Por uma questão de sobrevivência, inclusive. Eu preciso ficar vivo, né? E se alguém vai me matar, eu preciso saber quem é. E aí, investigando a sintonia restrita, nós descobrimos o Janefferson, que é o NEF, o NF, que até então era uma incógnita, nós sabíamos só o vulgo deles, iniciais NF, né, e que ele era o responsável por esse setor. Comecei a fazer uma investigação, e na investigação, também ouvindo testemunha protegida, que é um ex-líder do PCC, está o jurado de morte hoje, está no programa de proteção à testemunha, indicou, ó, quem vai matar o senhor, não ele vai matar, mas quem vai puxar o bonde, quem é o responsável pelo setor, a mando do Marcola, que a ordem saiu do Marcola, é o NF. Ele tem o time para fazer isso. Eu comecei a investigar. E na investigação caiu o quê? Né? Que havia um plano de atentado contra o senador Sérgio Moro e a família. Então, assim, ele também, se ele está vivo hoje, não é graças a mim, não. É graças à minha equipe, né? Que detectou isso, que me alertou. Então, eu levei isso a Brasília, eu informei o Sérgio Moro e a Rosângela Moro no dia 29 ou 30 de janeiro de 2021, que havia esse plano. Me perguntaram o que deveria fazer. Falei, primeiro, não avisar a imprensa. Em 3 meses, senador, eu vou te dar todos os integrantes desse plano presos. Levei um requerimento à Polícia Federal naquele dia para instauração de inquérito em Brasília. Foi designada uma equipe do delegado Martin de Cascavel, que é um amigo pessoal, um excelente profissional, e a equipe dele, que inclusive é o delegado do caso da Melissa. Sim. Eu conheci ele no caso da Melissa, é o delegado do caso da Operação Anjos da Guarda, do plano de resgate do Marcola em Porto Velho. Portanto, ele já tinha essa experiência. E o plano de assassinato meu e do Sérgio Moro, porque não era um plano de sequestro, embora a gente tenha divulgado que era um plano de sequestro, era para assassiná-lo, né, para chamar atenção para eles, etc. É um desdobramento do plano de resgate. Existe, eu tenho falado isso na mídia, inclusive, falei até na Senapen, na inteligência da Senapen. Não é segredo, né? Não estou contando Sim. aqui nenhum segredo. Tinha o plano A e o plano B. O plano A é o resgate do Marcola, que está de pé até hoje, Sim. em qualquer unidade do Brasil que ele estiver. Se vocês mandarem ele para Porto Velho, Inclusive ele foi no momento, né? e voltou de novo porque o plano seguiu para lá. O plano de Brasília seguiu, de Venceslau seguiu para Pra Brasília. Brasília. De Brasília seguiu para Porto Velho. Se mandar ele
para Porto, para Catanduvas. Catanduvas, vai seguir, né? E o plano B, se não for possível resgatá-lo, nós vamos botar um terror no país. O plano B, que eles chamam de STJ, era um código. Nós Verdade. demoramos a entender STF e STJ. No começo, até o pessoal me pediu informação, achava que eles tinham ações no STJ ou no STF que poderia beneficiar eles, e não era. Era a codificação que eles usavam, não só com advogados como familiares, para tratar desse assunto. Se o plano A, que é o STF, não der certo, e não vai dar certo, tá? Eu conheço bem a Unidade Brasília, inclusive agora. Eu tive lá logo após a construção da muralha. Para mim é uma unidade inexpugnável, ela é a prova de fuga. Só pode haver uma fuga lá se houver corrupção, envolvimento de não só de um, De vários. de É um isso. corpo inteiro. Isso. Então é impossível. Eu conheço. E conheço quase que um a um dos policiais penais que trabalham lá, desde a da diretora, dos diretores do Marcão, diretor de inteligência, que é meu amigo pessoal, e todos os demais estão lá há vários anos, né? E a gente troca informações, Glauber, quase todo dia, diariamente, né? E isso é muito importante, porque o que eu falei, o resgate ou o plano vai desaguar em Brasília, mas ele é gestado aqui em São Paulo. E aí cai nas minhas investigações. Então, uma coisa interessante, né? Com relação ao caso do Moro. Aí é o plano B. O plano B está em andamento. Então, para que vocês saibam, não era só o assassinato do senador Moro, né? Havia um plano para assassinato, possivelmente, de servidores de Porto Velho, de servidores de Catanduvas e de servidores de Campo Grande. Inclusive do ex-comandante-geral da PM de Campo Grande. Claro que o Moro era um caso mais adiantado. Pra você ter uma ideia, ele só não foi morto porque não houve o start da cúpula para o início do plano B. Todo o levantamento dele já estava pronto. Pra você ter uma ideia, eles alugaram uma sala comercial ao lado do escritório dele em Curitiba, na época da campanha, ao lado, né? Nós temos imagem do NF e da turma dele dentro do prédio. Eles fizeram toda o trajeto, o levantamento, a rotina do Sérgio Moro. Só que não houve start. Nós temos imagens lá, a Polícia Federal, depois que eu compartilhei, localizou as chácaras que eles alugaram, né, que não era chácara para cativeiro, não, viu? Tá isso que foi divulgado, chácara para guarda para quê? Para receber lá os assassinos e o armamento, né? E isso eu liguei, inclusive, pro senador, 45 dias depois de eu tê-lo avisado, eu falei, senador, eu havia prometido para o senhor que em 3 meses eu ia entregar, em 45 dias a Polícia Federal está na rua prendendo todo mundo, né? E, portanto, esse problema aqui está resolvido. Me agradeceu, evidentemente. Depois teve uma celeuma aí política dele com o Lula, mas isso para mim e para a Polícia Federal não interessa. Nosso negócio é investigar e prender. E isso foi em janeiro de 2021. Em agosto de 2021, nós pegamos na chácara uma das chácaras foram alugadas em Curitiba, através de informações de inteligência, nós conseguimos pegar um barril que estava enterrado ainda no quintal, lá na chácara, um barril de dinamite com detonador. Você vê. 5 meses depois da operação, que foi divulgada no Brasil inteiro, nós ainda conseguimos ir lá e achar, eles iam explodir talvez o prédio todo do Sérgio Moro. Tinha dinamite, depois explodiu o Sérgio. Ou seja, não teria só ele de vítima, né? Não. Teria... É o que eu falei, eles são terroristas. É. Eles são terroristas. Essa é a denominação correta. Sim. E interessante isso, que quando deu ampla divulgação na mídia, né, a população ficou em choque, assim, né? Mas não sabe o que está por trás, né? Não sabe a origem, né? O trabalho árduo que tem essa conversa privada, né? Institucional, mas de uma certa forma, o senhor alertando tanto o Moro quanto a esposa dele, a Rosângela Moro, que eles seriam alvos, né? E deu a tranquilidade que em 3 meses estaria resolvido, né? Por competência do time, né? E a condução lá do senhor, em 45 dias foi resolvido. Mas, como o senhor alertou, não acabou. O plano continua
continua, o plano A continua e o plano B, O plano B o plano também. C, o plano D. Exatamente. Esses ataques, essa estrutura toda que foi montada foi queimada por conta da eficiência da operação. Mas, São só peças que foram substituídas. exatamente, Outros já né? estão no lugar. É isso. Você tem uma ideia? Nós prendemos o Jefferson na operação com a Polícia Federal, em conjunto com a gente. Eu acho que a operação foi em março de 2021, salvo engano, né? Se eu não estiver errado. Não sei se foi 21 ou 22, posso estar enganado. Posso ter trocado ano, mas assim, foi em 45 dias nós conseguimos, que é recorde, viu? Você conseguir uma operação desse tamanho em vários estados em 45 dias foi uma coisa assim, um trabalho muito bem feito da Polícia Federal, sobretudo o trabalho de campo, de ir no local, encontrar as chácaras, as casas que foram alugadas, fazer os hotéis que eles tiveram, enfim. Passaram-se pouco mais de 6 meses da prisão do Jefferson. Nós prendemos, a minha equipe prendeu com a Rota de São Paulo, um outro criminoso que também está na P2 hoje, que era o substituto do Jefferson. E ele, como ele estava procurado, ele tinha mandado de prisão em aberto, nós identificamos, montamos uma operação e prendemos. E com ele, na investigação dele, veio, por exemplo, informações também que o plano, por exemplo, em Brasília continuava. Tinha recibo de aluguéis. Veja, depois de toda a divulgação do Sérgio Moro, a gente podia falar, pô, eles abortaram, não vão fazer mais nada, né, do plano B, ou C, ou D, nenhum atentado. Mas veja, depois disso tudo, a gente teve conhecimento que até agosto, até outubro, salvo o melhor juízo daquele ano, na verdade do ano passado, eu acho que foi 2022, eles tinham recibo de aluguel, despesa de aluguel em Brasília. E aí a gente encontra num arquivo vou até falar, um arquivo de nuvem, né, da iCloud, na investigação da Polícia Federal, os endereços do presidente do Senado e do presidente da Câmara, né, com detalhes de residência, local, onde era, onde não era. Que é muito grave, porque ninguém faz pesquisa, um cara que é do Departamento de Homicídios, da Restrita, primeiro que ele não fez aquela pesquisa por curiosidade, eu tenho certeza disso. Aquilo é um levantamento, já o início do levantamento de alvo. Eu mesmo levei um relatório de inteligência, informei isso, entreguei para o senador, presidente Pacheco. Só não entreguei para o presidente Lira, porque ele estava em viagem com o presidente da República. O Pacheco já havia voltado naquele dia, entreguei pessoalmente, mas entreguei o mesmo relatório para o chefe da segurança da Câmara dos Deputados para entregar para o Lira. Isso tudo no mesmo ano da Operação 22, então? No mesmo 22, no mesmo ano. Mas já no final do ano, né? Então, assim, é muito grave, né? Quando você imagina que eles querem atentar contra mim, né? O plano era, eu sou o primeiro alvo, mas todo mundo já sabe, eles sabem também. Mas contra o senador da República, uma figura como o Sérgio Moro, por exemplo, isso daria uma repercussão mundial, eu tenho certeza disso. Não é nem pela... Eu digo e falei para ele, senador, mas por quê? Eu falei, não é nem pela sua atuação, com todo o respeito, na frente do Ministério da Justiça, e nem mesmo na Lava Jato, até porque a Lava Jato, em momento nenhum, não alcançou o PCC, né? Mas é pela sua figura pública. O que eles querem é uma figura pública. É um cadáver de excelência, como a gente fala, quando a gente estuda a máfia. Né? Por que mataram o Falcone? Sim. E eles queriam um cadáver de excelência. Eles queriam um exemplo. Eu seria um cadáver de excelência. Eu seria um mártir, um cadáver de excelência que daria um destaque também mundial para eles.